Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos estudando o nosso credo, o símbolo da nossa fé, é o resumo de toda a nossa fé, de toda a nossa doutrina que Jesus trouxe para nós. Bem, nós estamos então estudando a parte do Filho, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E hoje estamos estudando sobre a concepção dele em Nossa Senhora. Então nós já estudamos desde o número 484 do Catecismo até o 488. Não terminamos o 488, então vamos aí retomar esse 488 sobre nascido da Virgem Maria, a predestinação de Maria. Então vimos em nosso último programa que Deus preparou Nossa Senhora antes de criar qualquer coisa, isto é, antes de todos os tempos. Isso é um axioma da Igreja. Um axioma é uma verdade de fé da Igreja, que deve ser acreditada por nós tranquilamente. É uma verdade de fé da Igreja, então só não foi dogmatizada, porque não sentiu-se necessidade de dogmatizar. Por isso que ainda é um axioma. Mas não deixa de ser uma verdade absoluta da nossa fé. Então, quando os primeiros cristãos, quando os primeiros homens de Deus, mulheres de Deus, enfim, eles proclamavam que o mundo foi criado em vistas da Igreja, que isso é um axioma profundo, que o mundo foi criado porque existiria uma coisa chamada Igreja, é aquilo que eu expliquei no nosso último programa. Que Deus sabia que o ser humano iria pecar, o pai teria que enviar o filho, e o filho teria que nascer de uma mulher para se tornar um ser humano. Então, sim, esse filho que nasceria dessa mulher seria verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e assim ele morreria na cruz. Ok, mas para isso teria que preparar uma mulher que não tivesse pecado. Então, aquilo que nós vimos. O mundo foi criado em vistas da Igreja, sim, mas para que houvesse a Igreja que é o corpo de Cristo, este Filho de Deus teria que vir ao mundo, através de uma mulher. Por isso que Maria foi escolhida desde antes de toda a criação. Como nós já vimos, é um mistério maravilhoso, mas é real, é verdadeiro. Senão não teria sentido Jesus, o Filho de Deus, vir ao mundo se tornando Jesus aí, homem carnal e também homem divino, não é? Bem, então predestinação de Maria é nesse sentido, de que ela já estava então escolhida por Deus para ser a mãe. E como eu dizia ontem, ela foi a única mulher escolhida. Se ela dissesse não, porque ela tem a liberdade também de dizer não, mas se ela dissesse o não, nós não teríamos outra. Veja que desde todos os tempos, desde toda a eternidade, nós não sabemos temporizar isso, não podemos medir esse tempo, não é? Então, mas desde todo o tempo, desde toda a eternidade, foi escolhida só uma mulher. Agora, interessante, falando nessa mulher escolhida aí, tem algo muito interessante. Deus colocou em Maria, quando ele gerou Maria, né? Quando ela foi gerada no ventre da mãe dela, a Santa Isabel, aliás, a Santa Ana, né? Santa Ana e São Joaquim. Santa Isabel é prima, né? Então, a Santa Ana, quando ela foi gerada ali, Deus colocou um princípio nela parecido com o nosso, que eu já vou explicar o que é. O princípio que Deus colocou em Nossa Senhora é dela nunca dizer não a Deus. Isso é um princípio. É um princípio, mas não é uma obrigação. Então, em Maria, ela tinha o princípio nela de nunca dizer não a Deus? Tinha. Mas ela poderia dizer não a Deus? Poderia. E no nosso caso, meu e seu, quando nós somos gerados no ventre de nossas mães, você foi gerada no ventre da sua mãe, eu fui gerado no ventre da minha mãe, Deus colocou um princípio em você e em mim de sempre buscá-lo, de sempre desejá-lo, de ir atrás de Deus. Então esse princípio todo mundo tem. Só que muita gente não diz sim a esse princípio, diz não. Bom, por causa da força do pecado que existe em nós, então
para nós é mais difícil. Maria, creio que não foi tanto difícil porque não tinha pecado nela. Então eu creio que para ela foi um tanto mais fácil, mais entendimento. Mas para nós que somos gerados no pecado se torna um pouco mais difícil. Mas enfim, o princípio Deus colocou também em nós, em mim e em você. De sempre buscá-lo. Por isso que o homem busca Deus. Só que muitas vezes em lugar errado, fazendo coisas erradas. Muitas pessoas buscam Deus em si mesmas, então elas são em si mesmadas, elas são voltadas para elas mesmas, então o seu ego cresce muito, ela fica muito orgulhosa, muito prepotente, então ela se basta a si mesma. Então o Deus da vida dela é ela mesma, a própria pessoa, ok? Outros procuram Deus no dinheiro, no valor do dinheiro, em ter dinheiro. Outros procuram Deus no prestígio, na fama, em ser o melhor, etc. Outros se jogam no trabalho, nos estudos, não querem saber de família, não querem saber de nada, mas querem saber de ter carreira, de subir, de ser alguém, enfim. E outros se jogam no vício dos mais diversos possíveis. Então buscam Deus aí. Bem, Deus está aí, Deus se deixa encontrar. Nós temos que buscá-lo no lugar certo. Então, por isso que você e eu somos chamados a buscar a Deus no lugar certo. Nós estamos no lugar certo, estamos caminhando. Basta cada um de nós agora nos aprofundarmos no conhecimento desse Deus, na experiência maravilhosa desse Deus, para que possamos ir cada vez mais conhecendo esse Deus. Mas vamos lá. Então, sobre a predestinação de Nossa Senhora, creio que deve ter ficado isso bem na sua cabeça, né? Na sua mente, nosso último programa, que Deus escolheu então Maria para ser a mãe do seu filho, a única mulher, uma filha de Israel, uma judia de Nazaré, quer dizer, uma mulher que ela esteve no tempo, ela viveu, ela teve uma família, uma vida. Ela não foi derramada do céu, ela não veio do céu, ela não era um ente diferente dos outros, um fantasma ou coisa parecida. Não, ela era uma mulher comum. A única coisa diferente dela é que ela foi concebida sem pecado. Ok? Bem, tem uma frase aqui, que faz parte do número 488, que é da Lumen Gentium, documento da igreja. Lumen Gentium é um dos maiores documentos da igreja, que é a luz das gentes, a luz dos povos, que fala exatamente sobre a igreja, né? Então, no Lumen Gentium, número 56, vai dizer: quis o Pai das misericórdias, que é o nosso Deus, que a encarnação do Verbo, do Filho de Deus, né? A encarnação do Filho de Deus, fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho. Então, a encarnação do Verbo não poderia ser algo obrigatório, obrigado, por obrigação. Maria, eu não quero, mas eu sou obrigada a isso. Não. Maria tem a liberdade dela. Então Deus, nosso Deus, sereno, maravilhoso, poderoso, eterno e bendito, esse Deus, ele nunca força a barra com nenhum de nós. Ele espera que você o aceite, ele convida, ele se namora de você, ele se encanta com você, ele te ama muito, mas ele espera que você diga o seu sim. Assim como Nossa Senhora. Então, o Pai das misericórdias, que é o nosso Pai amado, querido, ele quis esperar de Maria se ela ia dizer seu sim ou não. Então, pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe do seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma outra mulher também contribuísse para a vida. Bem claro que ele está fazendo referência entre Eva e Maria. Eva contribuiu para a morte. Por quê? Porque o império da morte, ele foi instaurado no momento em que Eva disse sim ao demônio. Então, o império da morte foi instaurado. E no momento, instaurado no mundo, né? E no coração do ser humano. E no momento em que Maria diz o sim dela,
o império da salvação foi constituído, foi instaurado. Então chega-se à plenitude dos tempos. O sim de Nossa Senhora inaugura o tempo da salvação. Então o império, o reino, vamos dizer, o reino da salvação se instaura, se instala, é criado, ele vem ao nosso encontro no momento em que Maria diz o seu sim. Então por isso que a Lumen Gentium, que é esse documento maravilhoso da Igreja Católica, vai dizer que assim como que por uma mulher veio a morte, pelo império da morte foi constituído isso, por outra mulher também veio a vida, veio o reino de Deus. Então veja que fundamental importância tem esse papel de Maria na história da nossa salvação. Claro que ela contribuiu para a salvação, ela não é a salvadora. Claro que ela não é o ator principal do cenário religioso da salvação. Não, ela não é o ator principal. Ela é uma atriz coadjuvante. Ela colabora. O ator principal é Cristo. Ele sim é o ator principal. Nunca devemos entender isso. Mas se não fosse pelo papel secundário de Nossa Senhora, mas um papel que é a fonte, né, no caso aí, da nossa salvação. É um papel secundário, mas é um papel importantíssimo. Importantíssimo, não é verdade? Então, o sim de Maria inaugura a plenitude dos tempos. Veja que São João vai dizer no capítulo 1, e quando o Verbo de Deus se encarnou, então o tempo chegou à sua plenitude. Quer dizer, o que é o tempo chegar à sua plenitude? É onde o tempo da salvação, o tempo em que Deus visita o seu povo, em que Deus fala com o seu povo, atingiu o ponto máximo. O que é plenitude? É o ponto máximo. Essa palavra plenitude em gregos é pleros. Pleros é plenitude, quer dizer, não cabe mais algo maior do que aquilo. Por exemplo, já dei esse exemplo aqui, mas não custa repetir. A plenitude do futebol é a Copa do Mundo. Não tem um torneio maior do que a Copa do Mundo, porque envolve todos os países. A plenitude do futebol, né? A plenitude de uma pessoa aí, de um médico. Plenitude de um médico. Qual é a plenitude? Quando ele atinge seu ponto máximo, quando ele faz a sua tese, o seu doutorado. Então aí sim ele se torna especialista numa determinada função do corpo para realizar, né, o seu desempenho médico cada vez melhor. E assim vai. Isso aí, a plenitude existe em todos os sentidos. Um ator, por exemplo, qual é a plenitude de um ator? Bem, a plenitude é quando ele ganha aí o prêmio máximo do seu desenvolvimento como ator. Então é o Oscar, né, que é dado aí aos principais atores, enfim, são esses prêmios mundiais, né? Tudo que eu falo assim sobre prêmios mundiais é a plenitude. Bem, a plenitude da salvação se dá no sim de Nossa Senhora. Quando ela diz o seu sim, o Espírito Santo coloca a semente do Verbo dentro do seu ventre. Aí tem início a plenitude dos tempos. Tem início a plenitude dos tempos. Ok? Então a plenitude dos tempos é a salvação. É a vinda do verdadeiro Deus. Antes Deus só se comunicava conversando, falando, abençoando. Bem, agora ele envia o seu Filho. Quer dizer, não tem mais o que Deus fazer. Ele já fez o máximo de enviar seu Filho e numa condição humana e de resgate, porque ele iria resgatar todas as pessoas, derramando seu sangue na cruz. Ok? Então esta aí é a plenitude do tempo, não é? Então vamos lá, ainda estamos aí agora vamos para o 489. Ainda estudando sobre nascido da Virgem Maria, sobre a predestinação de Maria, ok? Vamos ver o que nos diz aqui o número 489 do Catecismo da Igreja Católica.
Ao longo de toda a antiga aliança, que você sabe a antiga aliança, então é aí todas as alianças que Deus fez no Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele é inaugurado com o Evangelho. O Evangelho é narrado por 4 evangelistas, mas não existem 4 evangelhos. Existe um evangelho apenas, que é narrado por 4 evangelistas. Então você pode perceber quando vai fazer a leitura da Santa Missa, o padre, o diácono, né, que vai ler ali o evangelho, ele diz: esse evangelho é narrado por São Lucas, ou por São João, ou por Mateus, ou por Marcos. É narrado por ele, mas não que é um evangelho diferente, são diferentes. Não, é o mesmo e único evangelho, não existe outro evangelho. Ok? Mas a antiga aliança, então, são os livros do Antigo Testamento. Ok? O Novo Testamento é inaugurado, então, com o Evangelho e depois com as cartas, principalmente as cartas de São Paulo, mas tem carta de São Pedro, de São João, carta aos Hebreus, né? Então, as cartas maravilhosas aí. Bem, então vamos lá. Ao longo de toda a antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão das santas mulheres. Então, nós podemos ver figuras de Maria nas santas mulheres do Antigo Testamento, como Ruth, Esther, Débora. Podemos ver sim, e devemos ver as figuras do Antigo Testamento que, vamos dizer assim, imitariam Nossa Senhora, não é? Vamos lá, no princípio está Eva. A despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de ser a mãe de todos os viventes. Então, apesar dela ter desobedecido, ela ainda recebeu essa promessa de ser a mãe de todos os viventes. Em virtude desta promessa, Sara concebe um filho, apesar de sua idade avançada. Então, veja que Sara também aí já é uma mulher, é uma figura de Nossa Senhora, né? Apesar que Nossa Senhora não era de idade avançada. Ela era uma mocinha ainda, uma jovenzinha. Mas Deus opera do jeito que ele quer, do jeito que ele julga melhor. Então, assim como Maria concebeu pela virgindade, Sara concebe pela sua velhice. Então, vamos lá. No princípio, então, está Eva. A despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno. Isso aqui é importante. No princípio está Eva. Então, a missão das santas mulheres. Está Eva. A despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno. Então, lá em Gênesis, né, no livro do Gênesis, está escrito que, por causa da desobediência de Eva, então a serpente que estava ali, presente, que era o demônio, né, ela iria, então, morder o calcanhar da mulher. Claro, evidentemente de todas as pessoas até então. Então, seria dado esse poder à serpente de morder o calcanhar desta mulher. Agora, o que Deus dá a esta mulher também é um poder extremo, que ele diz que a descendência dessa mulher pisaria na cabeça dessa serpente que morde o calcanhar. Então, a descendência dessa mulher, ok? Nós temos aí na nossa igreja católica muitas imagens, principalmente Nossa Senhora das Graças, né? Que ela está pisando na cabeça da serpente. E muita gente pensa que é Nossa Senhora que pisa na cabeça da serpente. Tem até música que fala sobre isso, não é? Que Maria pisa na cabeça da serpente. Bem, mas não é propriamente ela que pisa na cabeça da serpente, é a descendência dela. A descendência de Maria. A descendência dessa Eva. A descendência dessa mulher. Agora, essa mulher, que era Eva, então símbolo de Nossa Senhora, a descendência dela pisaria na cabeça da serpente. Quando que aconteceu isso? Quando que a descendência de Eva pisou na cabeça da serpente?
pela pessoa de Maria. Então, a pessoa de Eva era uma figura do que viria a acontecer. Então, veja, quando Maria gera o seu filho, pela graça do Espírito Santo, esse filho pisa na serpente quando ele morre na cruz. Quando o sangue dele é derramado na cruz, então ele destrói o reino de Satanás, o império de Satanás, destrói a morte, destrói o pecado original. E só não destruiu Satanás porque ele vai julgar Satanás. Ou melhor, já está julgado e condenado, só não está preso ainda. Mas ele não vai matar Satanás, ele vai prender Satanás. Mas acontece que quem é que pisa na cabeça da serpente é a descendência de Eva, que, claro, era uma figura de Maria. Então, que depois de Nossa Senhora, a descendência dela, o filho que ela gerou, é esse filho que pisa na cabeça da serpente. Então, vamos lá. No princípio, então, está Eva. A despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno. Tá, recebeu a promessa. E há de ser a mãe de todos os viventes, sim. Em virtude desta promessa, Sara concebe um filho apesar de toda a sua idade avançada. Ok? Tá. Contra toda expectativa humana, Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco para mostrar sua fidelidade à sua promessa. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite e Esther e muitas outras mulheres que também são exemplos de Nossa Senhora. Também são figuras de Nossa Senhora no Antigo Testamento. Maria sobressai entre esses humildes e pobres do Senhor, para que dele esperam e recebem... Desculpa, eu li errado aqui. Maria sobressai entre esses humildes e pobres do Senhor, que dele esperam e recebem com confiança a salvação. Com ela, finalmente, excelsa filha de Sião, depois de uma demorada espera da promessa, completam-se os tempos e se instaura a nova economia. Então veja, querido irmão, querida irmã, essas famosas mulheres do Antigo Testamento, através dessas mulheres foram operados milagres. Débora, Ruth, Judite, Esther, Ana, mãe de Samuel, por exemplo, né? Então são mulheres que Deus, ao contrário de despejá-las, ao contrário de não usá-las, ao contrário de... porque não eram mulheres... não eram mulheres exemplares, não é? Eram pessoas muito simples, pessoas que não tinham aí o sangue nobre, eram mulheres que eram até, vamos dizer assim, separadas, mulheres que os homens não queriam, mulheres que viúvas, por exemplo, né, que se Deus não tivesse agido através ali, elas teriam se tornado prostitutas, enfim. Mulheres, então, que eram descartáveis no mundo, vamos dizer assim. Como tem muitas hoje, que o mundo descarta. Então, essas mulheres que eram descartáveis, Deus as fez serem figuras de Nossa Senhora. Serem modelos de Nossa Senhora. Elas antecipam a nova economia. Elas antecipam o que deveria vir como plenitude. Elas antecipam toda a graça que Deus já tinha colocado em Nossa Senhora. Então, são mulheres que antecipam a Virgem das Virgens. Ok? Então, é até importante que você conheça essas mulheres do Antigo Testamento para você mesmo ver nessas mulheres a figura de Nossa Senhora. E que é verdade isso, é verdade. Assim como nos homens do Antigo Testamento, Noé, Moisés, Davi, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, você vê nesses homens a figura de Cristo. Eles antecipam ao Cristo que deveria vir, à plenitude que deveria vir com o Filho de Deus. Eles, através deles, são feitos milagres maravilhosos. Então, por quê? Porque eles são figuras de Cristo do Antigo Testamento.
A figura mais perfeita do Antigo Testamento de Cristo é Moisés. Essa é a mais perfeita figura. Ok? Então, querido irmão, querida irmã, aqui vai falar então que através dessa filha de Sião, essa excelsa filha de Sião, se instaura a nova economia. O que é nova economia? É a economia da salvação. É o processo de salvação. Economia, então, você pensa num processo. Você sabe o que é bem um processo, né? Você vai mover um processo contra alguém ou está sendo movido um processo contra você. Então, um processo, ele leva um tempo aí para processarem todos os fatos, tudo o que aconteceu, vão estudar, o juiz vai estudar para depois decretar a sentença. Então, essa nova economia é um novo processo. É um processo de salvação. É um processo de redenção. É um processo de remissão do ser humano. É um processo que o ser humano passa pela morte e é imediatamente ressuscitado. Esse é o batismo, que é o centro desse processo. É o ponto aí mais forte, é o batismo. Mas, claro, isso tudo se deve ao tríduo pascal, né? Então, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, o tríduo pascal é o que é, de fato, o ponto fundamental da nova economia, a economia da salvação. Então, pelo tríduo pascal, quer dizer, se não tivesse nascido Jesus de uma virgem, que foi escolhida desde todos os tempos, então nós não teríamos esse Deus encarnado que morreria na cruz por cada um de nós, mas que o Espírito Santo iria ressuscitá-lo no túmulo de José de Arimateia. Ele seria elevado aos céus, ele mesmo se elevaria aos céus, receberia a glória do Pai, aí derramaria o Espírito Santo sobre nós para inaugurar a nova igreja. Então, tudo isso aconteceu, mas o centro disso tudo é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, a nova economia se instaura quando? Com o sim de Nossa Senhora. É aí. É aí que o tempo da ignorância acaba e inicia-se o tempo da sabedoria. A sabedoria se encarna. A sabedoria é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. A sabedoria é Cristo. Então, Ele é a sabedoria encarnada. Ele é a verdade encarnada. A única verdade que existe no universo. Ela é encarnada em Nossa Senhora. Então, por isso, sim, que ela é chamada de excelsa filha de Sião. Porque com ela, finalmente, se instaura a nova economia, que é a plenitude dos tempos. Ok, querido irmão, querida irmã? Nosso próximo encontro, nós vamos estudar sobre a Imaculada Conceição. Quer dizer, Conceição é concepção, né? É concebida. E imaculada mácula, é mancha. Então, imaculada é sem mancha. Nós vamos estudar isso daí no nosso próximo encontro. Tudo bem? Então, vamos pedir a essa Imaculada Conceição que reze por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.